Olá, você vai assistir agora um episódio do podcast Professor Campeão. Esse é um quadro aqui do canal em que eu converso com alunos do meu curso Universo da Robótica e que atuam com professores que já ganharam algum prêmio nas competições. Aliás, para mais informações do curso, o link está aqui na descrição. E se você tem interesse em participar desse podcast, basta você ser aluno do Universo da Robótica e ter conquistado algum prêmio. Se você cumprir esses requisitos, é só me mandar uma mensagem lá pelo Instagram, @EduardoBrizda, e será um prazer conversar com você. Agora, vamos assistir esse podcast que tá incrível. Fala, competidor! Meu nome é Eduardo Brizda e estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é muito especial porque ele faz parte de um quadro que eu faço aqui no canal chamado Podcast Professor Campeão, em que eu converso com alunos do meu curso Universo da Robótica que atuam como professores de robótica e participam de competições e que tiveram grandes resultados, grandes conquistas esse ano 2024 e ano passado 2023. Então eu tô aqui com o João para a gente trocar uma ideia, conversar bastante sobre robótica, sobre a trajetória dele, das competições e vários insights que você vai poder saber mais detalhes nesse vídeo. Então, João, para a gente começar o assunto, eu queria saber se nesse ano 2024 ou 2023, quais foram os resultados, quais foram as conquistas que você teve, se você teve alguma premiação. Então eu queria que você explicasse um pouco mais, contasse um pouco mais sobre isso. Show. Fala, pessoal, eu sou o João, eu sou técnico da equipe Dragon Bots, aqui do SESI de Barra do Piraí. E que o Brisa me perguntou, cara, esse ano eu tive umas conquistas boas. Primeiro foi aquele campeonato interno que a gente, interno não, né, regional, que a gente participou, que foi o Cybertown aqui. Você deu uma ajuda pra gente com a questão de seguidor de linha, missão de resgate e outras coisas. E dentre todas essas competições de 5 que a gente participou ali, a gente trouxe 2 primeiros lugares, 2 segundos e 1 terceiro. Então a gente teve uma coisa boa ali naquele campeonato, né, com a explicação do curso, com a explicação geral de como montar o seguidor de linha, da explicação do P&D, e que como fazer os alunos conseguirem entender muito melhor e conseguir desenvolver isso. Detalhe, a gente desenvolveu isso de um dia pro outro. Uau, a gente teve 2 dias pro campeonato. A gente ficou esperando algumas coisas acontecerem, aconteceu, de um dia pro outro a gente programou e foi pro campeonato. E além disso também, esse ano a gente participou do TBR também, né, Regional RJ, Rio de Janeiro, na categoria High. E nele a gente também conseguiu o troféu de tecnologia e engenharia, primeiro lugar, com a equipe Dragon Bots. A nossa avaliação foi tudo 8, tudo 8. Porque teve a questão também do bate-papo que a gente teve, a questão da explicação bacana do tapete, o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia fazer de diferente com a explicação que você deu. A questão também dos anexos, que também foi uma grande ajuda, que a gente teve uma troca de ideias ali bacana entre a equipe e entre o professor, e com a sua ajuda também. Então a gente teve esses 2 champions aí, né, pode se dizer. E foi bastante auxiliador, foi uma conquista boa, e a gente está bastante feliz com isso. Que legal, muito legal, João. Fico feliz com essas conquistas que tiveram e toda essa trajetória. Então, bom, já explicou um pouco mais das conquistas que você teve aqui para a gente dar start aí nessa conversa. E eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, falasse um pouco o seu nome, o que você faz na equipe, qual é o nome da equipe e de que cidade que vocês são, de que cidade que você está falando. Então, pessoal, eu sou o João Pedro, eu sou aqui de Barra do Piraí, uma cidade interior do Rio. Sou mais conhecido como Marinho, que é meu outro sobrenome. O pessoal me chama de técnico Marinho, tio Marinho, assim vai. Eu sou técnico da equipe Dragon Bots, daqui de Barra do Piraí, do SESI. Minha trajetória, cara, eu era aluno, eu fazia parte dessa equipe, Dragon Bots, eu era aluno do ensino médio técnico, e eu fui competindo com eles, comecei a competir com eles na categoria High, competi, participei da montagem de processo também da FLL e outras coisas, junto com eles. E com o passar do tempo eu tive bons resultados, fui tendo boas avaliações e acabei conseguindo virar o técnico hoje. Então hoje a equipe que eu era aluno, virei técnico. Então acredito que isso foi uma grande trajetória. Inclusive as categorias que eu participei, várias coisas, foi sempre vendo pelos seus vídeos, né, pra tirar as ideias. Porque eu era muito cru na robótica, cara. Eu entrei no 2º ano, praticamente, e tive que aprender tudo do zero ali.
eu sabia mais ou menos de programação, etc, porque o curso que eu fiz foi de tecnologia e informação, TI. Então já tinha conhecimento sobre Python, conhecimento sobre alguma linguagem de programação, HTML e outras coisas. Aí eu fui aprimorando, só não tinha condição de entrar no curso ainda, mas esse ano aproveitei que já comecei a trabalhar, já fui lá e falei, vou ter que entrar, não tem como não. Porque a didática é totalmente diferente, são informações que a gente não encontra no YouTube, informações que a gente não consegue encontrar mais aprofundado igual tem no curso. Então eu acho que isso foi bastante importante para minha trajetória, para eu chegar onde eu tô hoje, porque o cara que virou aluno virar técnico é um negócio extraordinário. Pô, que bacana, muito legal essa trajetória sua, e muito legal que você se tornou técnico da equipe que você foi aluno. Exatamente. Isso é muito bacana. Eu tenho uma história um pouco parecida com isso, no caso não técnico, não virei técnico, mas eu fui aluno do Colégio Franco Brasileiro, da equipe Franco-Droid. Aí passei por toda essa jornada assim, da robótica. Fui competidor, aí depois virei mentor. E aí eu acabei começando a atuar lá como professor de robótica extracurricular numa aula extra. Então hoje lá, terça e sexta, eu tô lá na sala de robótica lá, dando aula junto com a professora. E de vez em quando eu ajudo a galera da equipe em alguma coisa que eles necessitam ali, seja de construção, programação. Então, pô, bem bacana essa sua trajetória. E bom, próxima pergunta. Essa pergunta eu gosto muito de fazer porque é sempre uma surpresa. Sempre cada um me fala uma história muito diferente. E aí eu queria saber como é que você me conheceu, como é que você soube sobre mim, sobre meus conteúdos, sobre o YouTube, o curso. Cara, é igual eu falei, a primeira vez que eu te encontrei foi quando eu tava no TBR, a categoria High de 2022, se eu não me engano. E eu tava querendo alinhar o robô com a questão da linha, usando seguidor de linha. Só que, pô, não achava, aliás, procurava, mas não achava em local nenhuma informação de como montar, o que fazer, como estruturar isso, porque hoje no YouTube tem poucas pessoas que falam sobre isso. Aliás, não tem ninguém. Você encontra, porém você encontra de fora, internacional, pessoas que falam inglês. Aí, poxa, você tá começando ali, tá programando, você vai ver um vídeo em inglês, você não entende, você não sabe o que você vai fazer e tal. Aí eu encontrei você, através do vídeo do seguidor de linha P&D. Ah, legal. Aí eu fui montando, fui estruturando, fui tentando anexar, fui vendo alguns vídeos de montagem de robô que você passou sobre seguidor de linha, inclusive também alguns robôs do BR também, que eu vi você falando sobre a questão de seguidor de linha, P&D, organização de blocos, MyBlocks, entre outras coisas. Aí que eu comecei a me aprofundar um pouco. Foi através do YouTube e através dessa dificuldade que eu tive para desenvolver alguma coisa que não tinha no mercado. Na hora, não tinha nada explicando sobre como fazer, no Google você não acha nada sobre isso. Então o momento que eu achei foi você ali na hora do desespero. Falei, pô, preciso de uma coisa, vou ver o que eu acho ali. Aí eu fui procurando, achei. Falei, pô, que esse tal de Eduardo Brisda aqui? Fui lá, aí encontrei você e foi isso. Através do YouTube e nesse suador aí que eu te encontrei. Legal. E 2021, você estava como competidor, como técnico? Então, 2021, eu namorava robótica de longe. Tava olhando ali, observando. Não tava na robótica ainda, porque o meu ensino médio, ele não tinha itinerário, que é o famoso conhecido itinerário hoje. Tem a opção de robótica, matemática, outras coisas que a gente oferece dentro do SESI. Então, eu não tive a oportunidade de entrar na robótica por causa disso. Só que eu tive tanta desenvoltura em alguns projetos de fora, externos, por exemplo, no Senai, competições nacionais, que eu participei de hackathons, outras coisas, eu ganhei, por exemplo, eu tenho um Hack in Rio, que é uma competição de hackathon de 2 dias. Eu ganhei 2º lugar nacional. Uau, que legal. Foi o primeiro, se eu não me engano, acho que foi o primeiro ou segundo, alguma coisa assim, o nacional do Senai de Barra do Piraí. Então eu conquistei com a minha equipe, conquistei também alguns hackathons internos, tenho 2 primeiros lugares seguidos dentro do SESI, tenho também GPs, que são competições de hackathon também dentro do Senai. Aí eu fui crescendo assim com as competições, fui crescendo com os projetos. Aí os professores foram analisando, foram vendo, e porque, por exemplo, o TBR é uma pegada boa em inovação, é uma coisa que pesa pra caramba. Então eu tive muita desenvoltura nessa questão de inovação. Eu sou um cara que resolve as coisas rápido, eu procuro coisas que ainda não existem. Então muitas das vezes eu tinha desenvoltura.
teve época de eu desenvolver um aplicativo do zero em 2 dias para ir pra competição. Uau, caramba. E era negócio doido assim, eu fui indo, fui ficando conhecido, aí acabei sendo conhecido como Marinho da Robótica, como Marinho do Hackathon, aí foi indo. Foi essa a minha trajetória para chegar onde eu tô hoje. Entendi. E aí quando é que, tipo, deu essa virada pra você começar a tá na robótica, assim, dentro da Dragon Bots? Foi em 2022, cara. Eu ficava passando por longe e tal, aí na época a equipe teve uma baixa, uma pessoa teve que sair por motivos pessoais, aí os técnicos ficaram procurando alguém pra ver quem entrava, porque nossa equipe na época eram 8, tinham 7, e a gente precisava completar o par. Aí os professores foram perguntando quem é aluno, qual aluno, que aluno que entra. Aí eu acabei entrando nesse meados aí. Deu uma sorte de entrar, porque eu tava doido pra entrar, mas não podia por causa da falta de curso. Uhum. Aí nesse período aí que eu entrei, uma pessoa saiu, eu entrei, aí eu passei por alguns testes ali sem saber o porquê que me chamaram. Uhum. Eu lembro até hoje que a minha primeira técnica, na época ela não falou nada, não comentou nada comigo, ela só me chamou e falou, poxa, eu tô com uma dificuldade aqui na mesa e eu precisava resolver isso, o que a gente pode fazer? Aí com a lógica que eu já conheci de programação, etc, eu falei, poxa, se a gente usar uma lógica booleana, eu acho que a gente consegue resolver esse problema das questões das variáveis. Aí eu fui desenvolvendo ali com ela na hora, nunca tinha mexido no Spark na minha vida, nunca fiz nada, aí fui adicionando algumas variáveis, mover aqui, mover ali e tal, fui fuçando pra descobrir, aí a gente conseguiu fazer junto. Aí na época a técnica virou e falou, é você, pode vir. Aí me chamaram pra conversar, pra ver se eu queria entrar na equipe. Aí foi assim meu contato, eu entrei na robótica no 2º ano do ensino médio com a Dragon em 2022. Entendi. Pô, muito legal, muito legal. E virou técnico agora em 2024? Foi 2023? Então, 2022 e 2023, eu tava no ensino médio e participei do TBR da categoria High. Uhum. Os 2 anos eu tava como competidor, aí assim que eu me formei já me chamaram. Preciso de você de volta, vamos voltar. Aí esse ano em abril eu entrei, passei pelo processo, né? E entrei como técnico mentor agora. Legal, muito legal, bacana. É legal essa trajetória dos alunos que acabam indo para essa trajetória de robótica, dão ali a continuidade, né, com o projeto. Eu lembro quando eu estava próximo de me formar, uma preocupação que eu tinha muito na época era com continuidade do conhecimento. Eu tinha muita essa preocupação na época. E eu lembro que naquela época eu estava pensando em me mudar, sair do Rio e ir para São Paulo, para a Mauá. Tem uma faculdade lá em São Paulo chamada Mauá. Eles são muito bons em termos de engenharia, robótica de maneira geral. Eu conheço professores lá de robótica, o Anderson. E eu tava pensando em estudar lá na época. E aí eu lembro quando eu tava nesse pensamento, né, de ir pra lá, eu fiquei muito preocupado com essa questão da continuidade. Porque quando eu comecei a competir, isso em 2014, 2015, na equipe, eu tive que aprender tudo do zero. Eu tinha mentores que eles me ajudaram muito a evoluir, mas em termos de programação, eu aprendi tudo do zero. Quando eu comecei, eu mal sabia sobre variáveis, tive que aprender como é que funciona a variável, depois tive que aprender como é que funciona o C2 linha básico, depois o C2 linha proporcional, depois um PID, giroscópio, a gente aprendeu lá lá na equipe, eu e o meu mentor, a gente ficou batendo a cabeça lá, tentando entender como é que funciona o giroscópio. Então tudo que eu tive que aprender do zero. E aí eu tinha muita preocupação de acontecer isso com as gerações seguintes da minha, depois que eu saísse de mentor, por exemplo. Exatamente. Então é bacana essa continuidade, porque você consegue seguir essa trajetória. Então o conhecimento ele não se perde, né? Exatamente. Minha preocupação era essa também. Eu falei, pô, cara, competi 2 anos, já vou sair, nunca mais vou ter contato. Aí eu vejo o pessoal também tendo dificuldade, não tem alguém para ajudar. Porque lá na nossa escola a gente tem bons professores que atuam na área da inovação. Inclusive é o Gil, que é o meu parceiro, meu técnico lá também, que era meu técnico e agora a gente somos colegas de trabalho. Legal. Ele sempre me ajudou, sempre me explicou como fazer as coisas, sempre me ajudou a desenvolver, né? Sempre falou, pesquisa, vai atrás, vamos descobrir junto.
Só que faltava esse foco da questão de programação. Como eu estava já inteirado na questão de TI e tal, eu falei, poxa, as equipes têm conhecimento pra caramba, porque inovação a nossa equipe é boa. Agora, questão de mesa, etc, essas coisas, sempre falta uma conexão, uma coisa. Por exemplo, esse ano, poxa, foi uma grande ajuda a questão do curso, porque eu tive uma dificuldade gigantesca no tapete do TBR, o seguidor de linha também, que a gente foi no Cybertal. Uhum. E com o curso, a gente conseguiu desenvolver tudo isso. Todas essas dificuldades a gente conseguiu quebrar junto. Então, isso que eu acho mais interessante, que é essa questão de passar o conhecimento para quem não sabe. Eu tenho alguns alunos lá que, cara, não sabia nem botar o robô pra andar pra frente e pra trás. Uhum. Aí hoje no itinerário os alunos estão praticando seguidor de linha. Legal. Com obstáculo no meio, tudo, e eles só faziam antes o quê? Era andar pra frente, andar pra trás, anexo, levantou e tal. Aí dentro da FreePeer também, que é o nosso campeonato interno que a gente tem em Barra, esse ano foi 34 equipes, cara. Foi um negócio maluco. Caramba. 34 equipes na mesa. Os alunos desenvolveram pra caramba. Teve equipe, a pontuação máxima da mesa era 440, teve equipe que chegou a 420. Uau, caraca. Com o itinerário, com as montagens. Aí eu vejo, essa transformação, essa evolução que teve, eu acho muito interessante. Hoje, por exemplo, eu tô montando também manual de programação, manual de montagem, tudo para que eles possam ter essa desenvoltura igual eu tive. Eu tive muita dificuldade e não tinha alguém específico para ajudar a desenvolver isso. Então eu penso bastante também isso no quesito dos alunos. Então eu acho isso muito importante. Exatamente. Muito legal. E qual foi o seu maior desafio que você enfrentava, por exemplo, antes de você começar dentro do curso, no universo da robótica? Qual era a dificuldade, qual o desafio, dificuldade que você teve antes do curso e como é que o curso te ajudou a superar esse desafio? Cara, a minha maior dificuldade foi a questão de movimentação do robô, porque em 2022 o meu robô foi péssimo, eu tive muito problema de questão de locomoção, encaixes de peça, porque eu não estava muito ligado em questão de distribuição de peso, como estruturar melhor, como diminuir a programação também, porque eu tinha um péssimo problema de fazer uma programação gigantesca, que podia ser minúscula, com algumas coisas bind blocks. Então, agora com o curso, eu consegui enxugar minhas programações, consigo puxar coisas mais fáceis, consigo produzir um robô melhor. Por exemplo, igual aquele robô do BR, a gente conseguiu desenvolver um robô para o TBR em cima daquele, porém um modelo diferente, mas muito centralizado, que ele conseguia subir a rampa, descer a rampa sem problema nenhum, levantava, abaixava, fazia tudo. Então o curso me ajudou bastante nessa questão de aprendizado para fazer a distribuição do peso, a programação ser enxuta, até porque é uma programação bonita, chama a atenção de juiz, né? Uhum. Aqueles blocos tudo solto, tudo bagunçado, fica feio de se ver, fica muito feio de se ver. Então eu consegui agilizar isso, também a questão do giroscópio, porque antes do curso eu nunca tinha ouvido falar sobre giroscópio, nem sabia que existia isso, então o giroscópio me ajudou muito. No TBR de 2022 meu maior problema foi isso, porque eu fazia a curva nos blocos rosas, ele movimentar e tal, giro de 100 por tantos segundos ou graus, e nunca era exato sempre. Toda saída eu fazia uma coisa diferente. E depois que eu conheci o curso, que eu aprendi, fui ver os módulos de Spike, conheci o giroscópio, pô, meu irmão, aí é mel na chupeta. O robô sai 4 vezes e faz 4 vezes a mesma coisa. Então isso foi uma das maiores dificuldades que eu consegui resolver hoje. Muito legal. E como é que é pra você, tipo, ter sido competidor e virar essa chave de competidor e começar a ser técnico? Qual que você acha que é a grande diferença, a grande mudança em termos, talvez, de responsabilidade, mentalidade, de quando você é competidor e quando você começa a atuar como técnico? Cara, a grande diferença que eu senti é que agora como técnico, quando a gente vai pra uma competição, não é mais pra passeio. Porque na época que eu era aluno, pô, vou passear, vou fazer tal coisa, se eu ganhar tá bom, se eu não ganhar tá bom também, pelo menos me esforcei. Agora não, cara, agora é 24 horas ali, tem que dar resultado, tem que mostrar por que eu tô ali, por que me escolheram, tem que mostrar a minha desenvoltura, e se me colocaram ali, eles acreditam em mim, então eu tenho que desenvolver isso. Então a maior diferença que eu senti de ser aluno para técnico hoje é a questão do peso, que é maior pra gente, porque a gente tem que entregar uma boa pontuação, a gente tem que entregar uma boa mesa. Então, como aluno, eu falava, poxa, se der, deu. Se der, não deu. Fiz o meu maior, fiz o meu máximo. Agora não, pô. Agora como técnico eu começo, vou até o final,
Se não der, vou de novo, até conseguir. Então essa mentalidade, essa responsabilidade, essa maturidade de cabeça, teve que mudar essa chave aí, teve que mudar isso. Porque eu tive sérios problemas por causa disso. Porque eu pensava, poxa, eu sou aluno, tô aqui, tô me esforçando ao máximo. Só que, pô, hoje vendo que se eu tivesse feito um pouquinho a mais, ou então se eu tivesse estudado um pouquinho a mais, por exemplo, o curso, eu teria tido resultados melhores como aluno. Então, eu acho que essa é a maior mudança que eu senti. E qual que você acha, como é que você acha que... Bom, se você acha também, você acha que a sua trajetória como competidor te ajuda a ser um melhor técnico? E como é que você acha que isso... E se você acha que isso te ajuda, como é que você acha que a sua trajetória como competidor te ajudou a se tornar um técnico melhor? Cara, na minha opinião, ajuda bastante. Porque, por exemplo, os meus professores são professores. Então, não tiveram contato com uma aluna ali e tal, não desmerecendo nem nada, mas o contato é diferente, o jeito de tratar é diferente. E como eu fui competidor e aluno, por exemplo, equipes esse ano, que eu fui técnico, foram pessoas que competiram junto comigo. Ah, legal. Amigos de escola, amigos que eu participei junto de algumas coisas, alguns processos. Então a conexão e a formação foi muito mais rápida, porque eu acabei de sair de lá, pô. Tava lá, a conversa é mais rápida, a troca de informação é mais rápida. Também é questão de ser novo. Eu tenho cara de velho, mas eu não sou velho não, tá? Eu tenho 19 anos, calma lá, gente. Eu tenho 19. Formei ano passado. Então eu acho que isso ajuda bastante, essa questão de ser um aluno e virar competidor. Porque a gente sabe qual é a diferença de ser aluno e ser professor. A gente tenta mesclar os dois. Só que, pô, às vezes uma conversa diferente, alguma coisa que às vezes o aluno tenta falar, mas o tipo de gesto, o tipo de fala que um professor antigo não entende, eu já consigo entender, já consigo explicar, já consigo falar alguma coisa diferente. Então acho que isso é um processo que precisa não, né? Que é um processo que é importante para a robótica. Porque, por exemplo, meu ciclo de amizades todos, cara, hoje são as equipes que eu sou técnico. Então isso ajuda bastante na questão de comunicação, de evolução. Eu acho que isso é muito importante na robótica. Entendi. Não, bacana. Eu nunca fui técnico em si, mas sempre fui um mentor ali que acabava ajudando muito na parte técnica, né? Uhum. E o que eu sentia que a minha experiência como competidor ajudava muito é compreender mais sobre os alunos e o que eles estavam passando naquele momento. Então, exatamente. O nervosismo, a ansiedade, a preocupação. Então, quando você passa por essa fase de competidor, você acaba entendendo um pouco mais a mente de um competidor, os anseios daquele competidor. E aí você acaba conseguindo lidar um pouco melhor com isso, às vezes tranquilizar ele melhor, porque você passou por isso também. Então, eu senti um pouco isso. Eu lembro que teve uma vez que eu tinha voltado de um nacional. Eu estava como mentor na época também. E aí eu tava acho que almoçando, jantando com o pessoal da equipe no aeroporto, uma coisa assim. E aí um dos competidores estava um pouco cabisbaixo e tal. Aí eu perguntei pra ele: oi, fulano, o que tá acontecendo? Tudo certo e tal? Aí ele falou: tô chateado que a gente acabou não conseguindo passar para a próxima etapa, não conseguindo passar para a etapa internacional. E aí eu como mentor naquele momento, eu já não estava mais muito preocupado com isso em termos de passar para próximas etapas. Mas quando competidor, eu tinha essas vontades de ver como é que é um torneio internacional, de progredir, de saber que minha equipe foi mais adiante. Então, naquele momento, eu busquei tranquilizar ele, relembrar como é que foi o torneio, como é que eles foram bem na competição e que eles têm que ficar orgulhosos do resultado deles. Então, acho que a minha experiência como competidor me ajudava a lidar nesses momentos com os competidores e entender um pouco a visão deles. Exatamente. Foi a mesma coisa que eu passei, inclusive, esse ano. Era um amigo meu, a gente não conversava tanto,
Mas esse ano, com a questão de técnico e aluno, pô, a gente praticamente tava junto o tempo todo ali, conversando, falando, pô, o que você pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente. Aí cada emoção, cada rodada que o robô passava em cima da mesa, era eu e ele desesperado, gritando junto, falando, pô, vai dar, vai dar, vai dar. Aí o robô fez 2 missões, já saí correndo, falei, pô, Deus, falei que você ia conseguir, cara, tamo aí, ó. Foi, conseguimos, resolvemos, porque tava desesperado também, essa coisa. Caramba, será que o robô vai? Será que o robô não vai? Porque no começo, nos primeiros rounds, o robô não tá fazendo nada, cara. Tava rodando, nada. Aí eu comecei a ver a preocupação dele, porque eu passei por isso também em 2022, meu robô não fez nada. E eu sei o desespero que é, porque um trabalho de um ano inteiro, você vê ali não fazendo nada, cara, é desesperador. Ele até chorou na hora. Mas, pô, desci e falei, cara, você vai conseguir, vamos conseguir. A gente vai desenvolver. No treino você consegue melhorar isso. Fui conversando, a gente foi tranquilizando, trocando ideia ali, foi conversando e tal. Aí no segundo, não lembro se era no segundo ou no terceiro round, ele conseguiu quase dobrar a pontuação. Uau, aí, pô, foi uma gritaria, foi um choro pra lá e pra cá. Eu gritando, falei que você conseguia, cara. Você não acreditou e tal. Aí eu acho que isso é bem importante, por causa exatamente do que você falou, a experiência como competidor. A gente sabe o peso e a sofrência que é. Porque o TBR de 2022 foi o meu primeiro campeonato. E quando eu zerei a mesa, pô, eu fiquei o ano todo sentindo que eu podia ter ido melhor, que eu podia ter feito algo melhor. E essa questão, inclusive, de acalmar o aluno e tal, eu acho que se tivesse essa pegada, essa visão, eu não teria sofrido tanto igual eu sofri o processo. Mas serviu de aprendizado, né? Sim, com certeza. Bom, a próxima pergunta é: o que você mais gostou do universo da robótica, em termos, talvez, de conteúdo, a didática? O que mais você gostou ali do curso? Cara, o que eu mais gostei é a linguagem e a questão do curso. É uma linguagem jovem, eu posso dizer, mais fácil de entender, porque tem curso de robótica que é muito robusto, coisas demais que você acaba não aprendendo nada. É uma coisa robuscada demais, uma coisa que tem conteúdo demais, mas não foca naquilo que você precisa. Agora, no curso, eu encontrei isso. Pô, eu encontrei um curso que resolvia meu problema e demonstrava o que eu precisava fazer em minutos. E que é uma coisa que está em alta hoje em dia. Hoje, tempo é uma coisa que é rara, tempo custa dinheiro. Então, no curso eu consegui desenvolver isso. Então, eu acho que o bacana do curso é essa questão da desenvoltura rápida, das videoaulas ser dinâmicas, que você tem esse acesso ao professor, que no caso é você, ali o tempo que você precisar, a hora que você precisar, se precisar de um meet para conversar, bater uma dúvida, tirar alguma coisa. Eu acho que esses são um dos pontos que mais me chamou a atenção do curso. Porque antes de começar eu falei, poxa, a gente deve ser só as videoaulas ali e ninguém vai falar nada. Então vou ter que desenvolver ali e acabou. Aí depois que eu vi você perguntando como que tá sendo, se a gente podia fazer uma videoaula para explicar as dúvidas que eu tive, eu vi a diferença do curso. Então eu acho que a grande diferencial desse curso é isso. É a questão da dinâmica, a questão da ajuda, da resposta. É tudo rápido, é tudo instantâneo, é tudo na hora. Então o jeito de aprender dentro desse curso é muito melhor. A desenvoltura é melhor. Então eu acho que é isso, cara. O curso é muito bom. Não puxando sardinha, porque eu sou aluno. Mas, pô, vendo as comparações de coisas que eu já vi, de coisas que eu já olhei, é totalmente diferente. A desenvoltura minha, nesse curso, foi muito mais rápido do que assistir um vídeo no YouTube de 50 minutos sobre um projeto, sobre uma explicação de Estúdio 2.0, por exemplo, que com você, com 10 minutos, eu entendi tudo. Entendi. O cara ficou tentando enrolar e tal. Então, acho que essa é a diferença. Ah, legal. Muito, muito bacana. É exatamente isso que eu busco fazer com o curso. É que seja direto ao ponto, que seja ele na prática, eu com o robô, eu no computador, explicando exatamente como é que vai fazer. Então, explica um pouco a teoria, às vezes eu explico a teoria junto com a prática, e você conseguindo montar ali, testar junto comigo, e ver como é que funciona e sair do outro lado. Mas bacana. É muito diferente. Porque eu sou o tipo de cara que odeia teoria, cara. Eu odeio teoria, por causa de programação e tal. Aí se eu vou pra prática eu aprendo muito mais rápido, sempre foi assim. Então com os vídeos do curso, pô, já mostra a montagem, já mostra a programação daquele robô e o que fazer. Isso pra mim é um jeito de aprendizado muito melhor. No entanto que eu tô aplicando isso nas minhas aulas junto com o professor, da gente fugir um pouco da teoria, passar pra prática. Os alunos desenvolveram muito mais. Isso é um jeito de agir muito melhor.
porque teoria às vezes nem sempre é o que o aluno quer. Sim. Por experiência própria, porque às vezes você tá lá, o que é, como a gente vai produzir o robô, qual roda, não sei o que, sei o que lá, vamos botar a mão na massa e ver o que funciona melhor, cara, testes e vamos ver o que é. Assim é muito mais rápido, é muito melhor de desenvolver. Exatamente. E como é que é o planejamento da Dragon Bots? Como é que é o treino de vocês? Vocês se reúnem normalmente uma vez por semana, duas? Como é que é essa rotina de vocês normalmente? Então, no TBR que passou, a gente tinha uma semana. Aliás, uma vez na semana a gente se reunia, mas era questão por causa do ensino médio, que os alunos têm itinerário, às vezes as turmas não batem uma com a outra. Então a gente ficava uma quarta-feira a tarde inteira junto, desenvolvendo os projetos do robô, desenvolvendo o projeto de inovação. E inclusive também para fazer as visitas técnicas, a gente ia pela manhã, juntava a equipe toda, mais os técnicos. E quando a gente precisava, quando estava apertando alguma coisa assim, a gente se reunia nos sábados para poder desenvolver isso. E hoje, com o FLL, que a gente já está indo para a competição, a gente se reúne nas terças, quintas e sextas. Então, terça e sexta, a gente divide treino de mesa, direto. Quinta-feira, a gente foca só no projeto de inovação. Então, a gente sempre tem essas divisões para poder melhorar e ajustar o ambiente para a equipe, também a questão de desenvoltura dos alunos. E a gente sempre está ali o tempo todo do lado dos alunos, passando pelo processo junto, acompanhando. Eu fico o dia inteiro ali com eles na mesa, lado a lado, programando, olhando, explicando. Hoje, por exemplo, eu estava com a Dino, que a gente tem 3 equipes. A gente tem a Dragon, a gente tem a Pack Bots e a gente tem a Dinobots. São os alunos mais pequenininhos, mais baixinhos. Legal. Aí pela manhã eu faço treino de mesa com eles, de 7 até 11h30, o treino de mesas é com eles. Então a gente senta lá, analisa a mesa, vê o que a gente precisa ver no tapete, o que a gente precisa fazer. Hoje, por exemplo, a gente estava fazendo análise de tapete, qual a missão de empurrar, qual a missão de puxar, o que a gente vai precisar para montar, qual anexo montar, qual tipo de engrenagem usar. Então a gente vai desenvolvendo isso com eles. Então a gente passa por um processo, eles chegam cru, mas com um básico da robótica eles saem dali. Nem que ganhem alguma coisa, mas passar pelo processo eu acho que já é uma grande coisa para o aluno, porque no meu colégio anterior, antes de ir para o SESI, eu nunca tive a oportunidade de participar de uma competição, nunca ouvi falar na robótica, eu só fui ouvir falar da robótica quando eu entrei no SESI, e até hoje muitas pessoas não conhecem o mundo da robótica. Eu acho que o mercado está muito fechado ainda, pouca visibilidade, porque só conhece a robótica quem está dentro desses colégios. Então, eu era de uma cidade do interior e eu nunca ouvi falar em robótica. Aí quando eu fui pra lá, eu descobri por acaso que tinha uma coisa chamada robótica e tinha uma equipe chamada Dragon Bots. Aí eu fui começar a olhar, procurar, ver o que era aquilo. Aí que eu fui descobrir o que era robótica. Então a nossa organização funciona assim, a gente tem encontros semanais, cada dia a gente foca numa coisa, num processo, e a gente consegue desenvolver tudo no período ali. Entendi. E o que você acha que muda no aluno quando ele, até agora que você já viu uma trajetória dos alunos, quando eles entram na robótica e depois, pelo menos, de uma primeira experiência numa competição, o que você acha que muda neles? Quais são os resultados, os valores que o aluno acaba tendo quando ele está começando na robótica e depois passa pela primeira competição? Os core values. Cara, o que eu percebi exclusivamente e principalmente na minha equipe do TBR é que os alunos eram muito por si, muito sozinhos. Não sabiam lidar em equipe, não sabiam trabalhar em unidade, não eram tão maduros. E depois da produção do projeto, depois das sofrências, dos amores, das alegrias, dos choros que a gente passou tudo junto, eu vi que eles desenvolveram uma mentalidade maior da questão de um trabalho de equipe, de ter uma responsabilidade maior também para ver resultados, ter uma mentalidade mais responsável para desenvolver um projeto, porque, cara, a documentação do TBR é sinistra. Os alunos que produziram tudo. Que legal. Então, eles entram cru, passam por um processo gigantesco e no final eles saem com conhecimento de como montar um documento ABNT, saem com conhecimento de como fazer montagem de apresentação para usar nas salas, fazem o conhecimento do Canva, trabalham a questão de trabalho em equipe.
E muitos alunos às vezes chegam tímidos, chegam caladinho, não gostam de conversar, não gostam de fazer uma coisa, e depois que passa por uma competição, por uma equipe, ele conversa com todo mundo, desenvolve, fala. Então acho que isso foi a maior coisa que eu percebi dos alunos. A questão de trabalho de equipe, que a gente desenvolve muito, a gente tenta trabalhar muito isso com os alunos, e às vezes entram inimigos, e no final da competição os caras são os melhores amigos, a amizade, e a gente preza muito por isso dentro da Dragon Bots. Então, eu acho que esses são um dos processos que a gente consegue desenvolver bastante. Eu digo por mim mesmo. Eu sempre fui um cara fechado, gostava de conversar muito. Eu ia sentar na mesa, programava sozinho ali, quietinho e tal. Aí o pessoal que é da minha equipe antiga, que a gente fica junto até hoje, que eles vão se formar esse ano. Eu era o único do terceiro. A gente sempre se gostou muito, a gente é amigo até hoje nos processos da robótica a gente trabalha junto. Por exemplo, na Flip a gente tem uma comissão que desenvolve o desenho do tapete, desenvolve as missões do tapete, que são os próprios alunos que desenvolvem. Então nossa equipe antiga do TBR focou esse ano na comissão. Então a gente passou por esse processo todo junto, cara. A equipe de novo junta, a equipe de novo unida. Aí eu fico pensando, pô, se eu não tivesse numa equipe, se eu não tivesse passado por isso, hoje eu talvez não seria um cara sociável igual eu sou. Entendeu? Então acho que isso é um patamar importante da robótica. Entendi, muito bacana. Eu gosto muito dessas histórias quando o aluno entra na robótica e depois da robótica, até mesmo depois de uma primeira competição. Por exemplo, tem uma história de um aluno recente que eu acompanhei, que foi bem bacana. E foi bem bacana, não só pela transformação dele, mas porque fica perceptível a mudança, às vezes para os familiares, para os pais, às vezes para os professores que nem são da robótica, às vezes um professor de matemática, português, biologia, que acaba vendo a mudança naquele aluno. A evolução, sim. Então, tinha um aluno que, por exemplo, quando ele entrou para a robótica, ele era muito ansioso, não conseguia controlar muito as emoções direito, ficava muito emotivo, meio quase como um certo descontrole emocional mesmo. E a robótica ajudou ele a trabalhar um pouco isso, ajudou ele a se manter um pouco mais calmo, um pouco mais centrado. Teve um resultado melhor em sala de aula, na parte de matemática, biologia, física, e outras coisas. Então eu acho muito bacana essa transformação que a robótica faz, de incentivar o aluno e fazer com que, por exemplo, ele melhore academicamente na escola, mas ao mesmo tempo melhore socialmente, seja com as pessoas, seja emocionalmente consigo mesmo, e que é uma transformação que é muito bacana, que todo mundo vê. Os professores vêm, seja da robótica ou fora dela, os amigos vêm, e os pais também vêm, que eu acho que é um resultado muito bacana, que os pais também são muitas vezes, pelo menos lá na robótica que eu participo, lá no Franco, os pais muitas vezes estão muito envolvidos. É até muito legal porque tem alguns pais que eles vão lá na competição, torcem juntos. E é legal. Às vezes os pais eles dão esse depoimento até mesmo lá na competição pra gente, falando: putz, o meu filho ele era assim assado, depois que ele entrou pra robótica, ele melhorou aquilo lá. Então é muito bacana esse resultado, essa mudança ali dos alunos que a robótica favorece, né? Próxima pergunta, essa já é a penúltima pergunta aqui do nosso bate-papo. Como é que você vê a sua evolução na robótica, seja de você mesmo ou até mesmo dos alunos, antes e depois do curso? O que você acha que o universo da robótica conseguiu te dar de conhecimentos assim que te deu de evolução? Como era o João antes do universo da robótica? Como é que é o João antes da robótica? Como é que era a equipe de robótica, os alunos os seus alunos, antes daquele conhecimento do universo da robótica e após o universo da robótica? Então, cara, eu vou falar primeiro de mim. Eu, antes do universo da robótica, eu tinha um conhecimento muito, muito curto, um conhecimento muito básico de programação, de montagem, e eu sou um cara que eu gosto do que eu faço. Eu amo o trabalho que eu tenho, eu amo fazer o que eu faço, eu posso ficar 24 horas lá programando, que eu vou ficar feliz, o robô pode estar vermelho, mas eu vou ficar feliz porque eu tô lá. Então eu acho que o universo da robótica me auxiliou bastante
nessa questão do feeling, da rapidez de pensamento, na criação de lógica, na questão de desenvoltura de variáveis, porque eu demorava muito tempo para desenvolver uma variável, eu demorava muito tempo para pensar em uma estratégia diferente, e hoje, depois do curso, eu consigo pensar em estratégias mais rápidas, consigo pensar em como enxugar mais minha programação, como ter saídas melhores, entre outras coisas. Então, eu acho que antes do curso, eu era muito devagar. Eu não tinha esse raciocínio rápido para resolver problemas sobre a questão de montagem do robô, de projeto. Eu até já tinha um conhecimento básico, tal, por causa da questão de inovação. Eu era ágil, eu consegui desenvolver as coisas. Mas na questão de robô e questão de empresa, eu era cru. Aí eu fui conhecer em 2022, 2023, quando eu estava como aluno ainda, vi alguns vídeos seus, mas eu ainda não tinha condição de entrar no curso. Aí esse ano que eu comecei a trabalhar, eu falei, pô, vou entrar. Eu entrei e eu percebi que eu consegui desenvolver muito mais rápido as coisas, igual eu te falei. Eu consegui desenvolver com os alunos uma programação robusta, difícil, de um dia pro outro. E se fosse eu antes do curso, eu demoraria, igual foi do TBR de 2022, eu demoraria 3 meses para desenvolver isso. Então eu acho que isso é um importante, cara. Sobre os alunos é a mesma questão. Porque todo o conhecimento que eu tenho, que eu tô aprendendo com você aqui no curso, eu tô desenvolvendo, eu tento passar o melhor entendimento para os alunos. Então tem dia que eu separo a aula para eles lá, pô, vamos ver o que é seguidor de linha, o que é sensor, o que é sensor de distância. Eles estão desenvolvendo, estão aprendendo muito rápido, estão conseguindo ver possibilidades melhores de saída, estão conseguindo ver chances melhores. Por exemplo, na Dinobots, que é a minha outra equipe, eles são alunos de 7, se eu não me engano, são 8 até 10 anos, alguma coisa assim. E, cara, eles entraram sem saber o que era Spike. E eu tô com um trabalho com eles de 1 mês aí, no máximo. E eles já sabem o que é Spike, já sabem o que é a plataforma, já sabem como programar o giroscópio. Que legal. Já sabem projetar no Studio 2.0. E estão fazendo tudo isso, cara. Então eu acho que esse é um processo muito importante, até para a questão de desenvoltura do técnico e para desenvolver pontuações melhores para os alunos e para a escola em si. Então o universo da robótica teve essa grande transformação para mim e para os alunos. Entendi. Muito legal. E, João, quais seriam... o que você acha de quais são as habilidades e conceitos que você considera mais importantes? E aí eu queria uma resposta tanto para competidor quanto para técnico. Quais são as habilidades e conceitos que você acha mais valioso um competidor ter? E quais são as habilidades e conceitos que você acha que é mais importante para um técnico ter? Cara, falando em questão de competidor, eu acho que o mais importante é ter um raciocínio lógico rápido. Porque às vezes a gente está ali na matéria e tal, ciências, matemática, português, só que a gente não tem esse trabalho de processo de montagem com sendo aluno. A gente não tem um estudo de financeiro, a gente não tem conhecimento do que trabalhar, o que melhorar, pontos que a gente deve agilizar, pontos que a gente deve melhorar. A gente só tá ali na batida, pô, preciso tirar nota, passar. Quando você entra na robótica, você vê que a vida não é só isso. Você vê que são coisas diferentes, são processos diferentes. Então, como aluno, eu acho que isso é o que mais muda. A questão do raciocínio, a questão da mentalidade, até a questão também que eu falei da responsabilidade, porque desenvolvendo projetos importantes, tendo contatos importantes, você consegue amadurecer mais rápido, você consegue desenvolver isso. Então, eu acho que como aluno, esse é o ponto principal. Agora, como técnico, eu acho que a robótica, ela traz uma alegria, cara. Em geral, uma vontade de querer vencer, uma vontade de querer ganhar. E eu acho que, como técnico, a robótica, ela desenvolve a nossa mentalidade, porque com o passar dos anos, a gente fica naquela... trabalhar, estudar, precisa de dinheiro, e você esquece do processo da vida, que é a questão sociável, a questão de como é bom ainda estar entre humanos, mesmo que você esteja trabalhando com a robótica, com robôs. Então, às vezes com a equipe a gente ri, a gente brinca, a gente fala um com o outro, a gente conversa bastante, a gente desenvolve várias coisas juntos. Então, acho que como técnico, isso é uma coisa boa pra gente não parar a nossa vida. Porque a gente troca informações com os alunos, a gente conversa, às vezes a gente ajuda, ou então às vezes eles ajudam a gente.
Então, acho que isso é muito importante da robótica. A melhor coisa que eu vi da robótica foi isso. Essa questão de troca de ajuda, essa questão de socializar. E eu vejo que muitas pessoas esquecem, estão deixando de lado. Então, eu acho que isso é o ponto importante para a questão de técnico, mentor e questão de aluno. Entendi. Muito legal. E bom, João, aqui eu encerro as perguntas. Aí fica também um espaço aberto para você, se você quiser dar aí alguma consideração final, fica à vontade. Aí esse momento é seu. Eu acho que não tem mais nada para falar. Tudo que a gente tinha para conversar, eu acho que a gente conseguiu desenvolver aqui no projeto, sobre as perguntas do curso, sobre a questão da minha desenvoltura dos alunos. A única coisa que eu posso dizer é que, pessoal, se vocês puderem, vistam, procurem, façam curso com o Brizda. Eu não estou falando porque eu sou aluno dele, estou falando por experiência própria, porque me ajudou bastante, me ajudou a desenvolver isso, me ajudou a ter resultados melhores. Igual eu falei, cara, eu tive resultados de um dia pro outro. Ter primeiro lugar de um dia pro outro. Tá, a competição foi ali na cidade. Tudo bem. Mas se fosse antes, rapaz, eu tinha que ter pelo menos 2 meses antes para competir, para tentar alguma coisa. Agora ali não, pô. Eu fui 2 dias ali, desenvolvi com os alunos, pá, pum, pá, foi primeiro lugar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para quem não tem esse conhecimento ainda, para quem tá buscando, ou às vezes está em dúvida, poxa, será que é bom, será que não é bom? Eu tô dando meu aval aqui, como aluno e como professor, que funciona, é bom. O demais é isso. Fico aí, minha palavra, João Pedro aqui, o técnico marinho da Dragon, César de Barra do Piraí. Muito obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo, e agradeço. Show, obrigado, João. Então aqui a gente encerra mais um vídeo, mais um quadro, podcast Professor Campeão. Espero que você que está assistindo gostou. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e também comentar o que você achou aí do nosso bate-papo, o que você achou que foi mais interessante, qual foi um insight aí que você pegou da nossa conversa que você vai aplicar na robótica, na sua equipe, nas competições. Então é isso, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.